Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para tratar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, no entretanto, de uma maneira rápida, fácil e descontraída. Dê o seu like, clique no canal, inscreva e dê um clique na sinetinha. Nós precisamos de você, tá? Hoje a gente vai falar da Comissão Internacional de Direitos Humanos, que cobra explicações do STF sobre o inquérito das fake news. Vamos falar sobre a motociata de Bolsonaro na Flórida. Vamos falar também dos planos de saúde da recente decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Tudo isso e muito mais no entretanto. Eu aguardo vocês lá. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. A Comissão Internacional de Direitos Humanos da ONU cobra explicações do STF sobre o inquérito das fake news. É aquele inquérito sobre o crime que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Vocês já sabem disso aqui. É um crime totalmente tipificado conforme o entendimento jurisprudencial, né? Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso ainda com o Brasil impregnado do princípio da reserva legal, né? Está lá no artigo 1º da Constituição, artigo 1º do Código Penal, e foi contemplado pela Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Está no artigo 1º do Código Penal, repito, contemplado pela Constituição Federal. O que o STF fez na sua interpretação foi, para usar uma palavra moderna, foi linkar, né, o suposto cometimento, divulgação intencional de notícias mentirosas, né, essa suposta conduta, foi linká-la na Lei de Segurança Nacional, que, por sua vez, está em desuso e não foi contemplada pela Constituição Federal. Essa ginástica toda surge pela primeira vez lá atrás, há coisa de 4, 5 anos atrás, não, sem querer ser preciso para não ser leviano, mas enfim, então logo Rodrigo Janot sai da PGR, ele publica um livro de memórias dele, abordando principalmente o período em que ele é PGR. E nas suas aventuras, digamos assim, as histórias de Janot são muito interessantes, muito embora o livro não seja bem escrito. Rodrigo Janot, decididamente, não é um escritor. Poderia ter se valido de um escritor fantasma, como muitas celebridades o fazem, mas enfim, por escrever ele mesmo, ficou um livro chato, mas de necessária leitura. E dentre as aventuras que ele narra, ele diz de uma fala de um dos ministros do Supremo que teria atingido uma filha dele. Ele não gostou daquilo e, segundo ele narra no livro, teve vontade de pegar a arma dele e ir lá no Supremo e matar esse determinado ministro. Bastou que o livro fosse publicado, que a mensagem fosse veiculada, esse trecho do livro fosse veiculado, para o Supremo, através de instaurar de ofício um procedimento criminal, e o seu relator, que não sei se foi, parece que sim, o Dias Toffoli, mandar buscar e apreender a arma do Janot e proibi-lo de se aproximar do Supremo, do prédio do Supremo, ou de seus ministros a uma distância, uma determinada distância mínima, né? Uma medida protetiva a favor dos ministros e do Supremo contra o Janot. O que o Rodrigo Janot fez foi externar um pensamento. É um princípio basilar do direito penal que não se pune só a intenção. Só se pune intenção seguida de ação criminosa. Portanto, não é crime eu querer matar uma pessoa, ter vontade de matar uma pessoa. Se crime fosse querer cometer o crime, todos nós já estaríamos presos há muito tempo. No entanto,
se o alvo do ódio, dessa pretensão de matar, que certa feita passou pelas ideias, pela cabeça, pelos pensamentos de Rodrigo Janot, se a vítima desse crime pensado fosse um ministro do Supremo, virava crime como virou. Ali, como o Rodrigo Janot não é o mais simpático das figuras da República, vamos e convenhamos, como o Rodrigo Janot tem o carisma de um cabide ou de um ventilador, vamos e venhamos, o pessoal ficou quieto, mas já era um absurdo. Não se pune nem fase de cogitação. Nem se o Janot tivesse comprado a arma para matar o ministro, comprado a munição para matar o ministro, tivesse bolado um mapa onde é que iria matar o ministro, um GPS para calcular como e quando e onde iria matar o ministro, nem assim seria punível. Não se pune a cogitação quando ela por si só não configure crime autônomo. Também é outro lema do direito penal, qualquer estudante de direito sabe. Mas os desmandos e as ofensas à Constituição Federal e aos cânones mais sagrados do direito penal começaram ali. E culminam no inquérito das fake news, em que a ONU, com certeza e com razão, está preocupada com os direitos humanos. Vamos ver, quando a ONU descobrir que Roberto Jefferson está preso há 6 meses, que já se prendeu outro jornalista, que se decretou a prisão do Alan dos Santos, que teve que foragir para outro país. Vamos ver quando a ONU descobrir isso. Crime de opinião e de hermenêutica. Vamos ver no que dá. Eu falei aqui de Roberto Jefferson e Alan dos Santos. O que aconteceu com eles foi um absurdo jurídico a todas as luzes. E no caso do Alan dos Santos, não me preocupa somente a covardia da classe jurídica. Dessa eu falo aqui sempre. A classe jurídica brasileira interpreta os desmandos à Constituição como bons porque são contra o presidente Jair Bolsonaro, uma força conservadora contra um establishment totalmente de esquerda. Da covardia da classe jurídica, a gente já falou aqui. O que me espanta no caso Alan dos Santos é a covardia da classe jornalística. Porque Alan dos Santos, que já teve outras sanções aplicadas a mando do Supremo Tribunal Federal, agora está com a sua prisão decretada. Na prática, ele foi expatriado, ele foi degredado, voltou à pena de degredo. Foi considerada desumana e cruel, mesmo durante o período da ditadura militar. Alan dos Santos está degradado, a rigor, porque foi jornalista, porque emitiu opinião. Opinião não poderia ser fake news. Né? Fake news é fato mentiroso. Opinião não é fato. A versão que se dá ao fato, a roupagem que se dá ao fato, a opinião que se dá sobre o fato, não é fato. Então, ainda na remota hipótese, se admitir que existe um crime comum de fake news, o que não há, ainda assim, a conduta do jornalista Alan dos Santos seria atípica, ou seja, não seria crime. E ainda que fosse típica, a profissão do Alan dos Santos o deixaria blindado de ter que se esclarecer em juízo. Assim como o jornalista não tem que revelar a fonte, por garantia constitucional, a fonte de suas informações. Assim como o cidadão brasileiro, e o jornalista, claro, é um cidadão brasileiro, assim como o cidadão brasileiro não pode ser punido por manifestar a sua opinião. No entanto, o Alan dos Santos está com a prisão decretada, na prática, degradado. Por quê? Porque defende o presidente Bolsonaro, critica a atuação do STF, critica a atuação do TSE e critica as urnas eletrônicas. Quando Fernando Gabeira, que também é um jornalista, mas é de viés progressista, é de viés de esquerda, quando Fernando Gabeira
ou Eliana Cantanhede criticam Jair Bolsonaro ou criticam as Forças Armadas, não há ato antidemocrático. No entanto, quando é a voz conservadora que ganha as ruas através de um jornalista destemido e ético, como é o caso, né, há um decreto de prisão e a classe jornalística nada faz. Mostrando que, na verdade, essas associações profissionais, essas guildas, né, elas existem muito mais para a política partidária, para a época de eleição, do que para defender, de fato, aos interesses dos seus associados, né, dos profissionais que compõem aquela associação de pessoas que desempenham as mesmas funções no mercado de trabalho, né? Em ótima hora, em emenda constitucional, se ratificou a liberdade de associação, proibindo a contribuição sindical obrigatória como se tributo fosse. Porque era, em muitos casos, dinheiro jogado fora. Como essa ignomínia jurídica contra o jornalista Alan dos Santos está nos fazendo ver e crer agora. Com relação ao Roberto Jefferson, ele está preso porque falou besteira na internet. Como o deputado Daniel Silveira também. Crime contra a honra o que eles cometeram. Não fossem as vítimas ministros do Supremo Tribunal Federal. Crime contra a honra com pena máxima de até 6 meses de detenção, na prática sempre substituída por prestação de serviços comunitários e multa. No entanto, Roberto Jefferson está preso há mais de 6 meses. Se não fosse a graça presidencial, Daniel Silveira estaria condenado. Graça presidencial que o Supremo Alex de Moraes, teima em não endossar. Teima sozinho, porque à luz da lei e à luz da Constituição, a graça presidencial é a prerrogativa do dignatário máximo da nação, e o ministro o ministro Supremo ou o Supremo não tem que ratificar, não tem que assinar embaixo, não tem que concordar. Está decidido, está feito e pronto. É ato administrativo pleno, exclusivo, discricionário, pronto e acabado. É ato jurídico perfeito. Se bem que não existe mais garantia constitucional à luz destes intérpretes que aí estão. E o caso Roberto Jefferson segue a linha, né? Ele cometeu crime contra a honra, se é que cometeu, e por isso está preso político. É bom o STF explicar isso na ONU, e aí nós vamos ver quem é o ditador, quem é o fascista, né? Quem é que ofende as liberdades e pratica atos antidemocráticos. Lenin recomendava aos seus seguidores o seguinte: xingue o seu adversário daquilo que você é, acuse-os daquilo que você faz. Lenin, que foi o implantador do comunismo na Rússia, tornando-a União Soviética. Ele e depois Stalin, responsáveis pela morte de mais de 8 milhões de pessoas, pela fome e por dissidência política. Eles que criaram o conceito de campo de concentração, depois seguido por Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, com os gulags na Sibéria, que abrigavam os dissidentes políticos. Para quem não acredita, né, o escritor russo Dostoiévski, que se opunha ao regime comunista, foi preso durante vários anos em um gulag da Sibéria. De lá ele tirou inspiração para o seu livro fantástico Recordações da Casa dos Mortos. Recomendo a leitura, né? E, enfim, e as barbaridades praticadas por Stalin
para expurgo de seus opositores, né, é retratada ao mundo, não é por um capitalista, não é por um presidente americano, não é pela imprensa, não é pelo pessoal da direita. É pelo sucessor de Stalin, um dos sucessores de Stalin, Nikita Khrushchev, que botou a boca no mundo e no trombone quando acusou Stalin de genocídio. Ele é genocida. Agora, o velho hábito do comunismo de acusar os seus opositores daqueles defeitos que, na verdade, a esquerda comunista possui, chega até os nossos dias. Quando se acusa a direita conservadora, o Bolsonaro e suas forças, né, de fascistas ou de genocidas, né? Eu queria saber qual que é a ordem, a decisão, o ato ditatorial cometido pelo presidente da República. Ao contrário, ele suporta as piores ofensas da imprensa e o máximo que ele faz é procurar o Supremo Tribunal Federal, onde, obviamente, ele bate em vão na porta. Porque ali ele, infelizmente, não vai encontrar uma justiça para além das ideologias, acima do bem e do mal, como dizia Nietzsche, instrumental e técnica, não sendo ele o representante de uma força política conservadora. Mas, enfim, o fato de se acusar aos conservadores de serem ditatoriais no Brasil também vem da questão histórica recente. A nossa última experiência de um regime político de exceção foi o regime militar, a partir de 64 até 87, 88, ou seja, mais de 20 anos, 23 anos de regime militar, e essas forças de exceção eram de direita. Isso deixa no Brasil e nos brasileiros, de memória curta, de memória de curto prazo, a impressão de que ditadura é de direita. Mas não é isso que a história conta, né? A maioria das ditaduras do mundo, Rússia, União Soviética, na frente, e sempre foi dita progressista, dita de esquerda, né? E o preconceito vem, porque hoje nós não temos no mundo uma dicotomia de lados, eu vou falar em linguagem fácil e simples, porque esse é o objetivo do Entretanto. Nós não temos um lado só bom e um lado só ruim na política, na história ou na vida. Não dá para polarizar quanto a isso. Você vai encontrar líderes de direita democráticos e líderes de direita ditadores. E esquerda, idem. Gente do bem e gente do mal, né? Só que o estereótipo da direita ruim, má, contra pobre, a favor do seu próprio bolso, rica, é pregado pela esquerda, seguindo os conselhos de Lenin, comunista, um dos pais do comunismo, né? É pregado, exteriorizado a quatro cantos. Prega-se o ódio. Tem outra frase do Lenin muito interessante, abre aspas, precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não forem comunistas. Isso Lenin falou. E aí entra, vamos acabar com a credibilidade dos nossos adversários ideológicos. Porque o comunismo, na verdade, não é uma política, não é um partido, é uma religião. E deve assim ser tratada. Tanto é que não dá para discutir com comunista. O Lobão fala que discutir com comunista é igual jogar xadrez com pombo. Dê o que der no tabuleiro, ele estufa o peito, derruba as pedras, caga no tabuleiro e sai voando bravo. Essa a mazela se discutir com comunista. E eles dizem, com toda a pompa, que a direita é inimiga dos pobres, né? Os Estados Unidos, que é um país ultraconservador, o finado Gore Vidal dizia que havia dois grandes partidos nos Estados Unidos, né? Um de ultradireita e um de direita.
ele definiu o Partido Democrata como também de direita. Não há partido de esquerda, como nós a conhecemos nos Estados Unidos da América. O Partido Comunista lá continua e persevera proibido até hoje. E não teria eleitores se existisse. Gore Vidal diz isso porque, infelizmente, não é possível a coexistência de diálogo inteligente diante da falta de diálogo que é pregada pelos arquitetos de uma realidade sinistra e falsa. Eu me recordo de uma palestra que dei para estudantes de ensino fundamental, falando de liberdade política, da importância do voto e das eleições, e ao final tinha um menino chorando. No cantão ele me contou, porque, olha, eu falei aqui que meus pais votam no Bolsonaro e o fulaninho e a fulaninha falaram que então nós somos nazistas, porque o Bolsonaro é nazista. É isso que implantam na cabeça da gurizada. Mentira e ódio. E é mentira e ódio que orientam essas facções políticas a criar estereótipos que não correspondem à verdade. Para que se tenha uma ideia, a direita é muito, muito mais representada hoje no Brasil e nos Estados Unidos, pela classe C e D. Há muito mais conservadores entre os pobres do que entre os ricos, né? François Truffaut e Jean-Luc Godard eram dois cineastas franceses de esquerda. Uma vez eles brigaram para nunca mais voltar a conversar, porque houve a famosa Primavera de Paris, em 68, em que estudantes confrontaram a polícia. E a polícia baixou o pau. E Godard usou isso para dizer o seguinte, a polícia está oprimindo, né, o povo francês, o cidadão francês, a classe trabalhadora. Truffaut virou para ele, olha, povo ali naquele confronto, estudante-polícia, povo ali é a polícia. Povo ali, os dois de esquerda, hein? Povo ali é a polícia. A maioria deles campesino, filho de camponeses, proletário, classe baixa, pouco estudo na época. Estudante não, classe alta, filho de papai, burguês, etc, etc. Ali, naquele conflito, se fosse conflito de classe, o povo estaria representado pelos policiais. Para vocês verem que há a esquerda do bem e a esquerda do mal. Muito embora ela, a esquerda, não admita a existência de seres pensantes e do bem do lado de cá, do planeta política. O presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, além de ovacionado pelos brasileiros habitantes daquele país, e além de prestigiado e muito pelo presidente Joe Biden, que não é o presidente dos sonhos de Bolsonaro, que não é o presidente dos sonhos dos americanos, que, aliás, é um péssimo presidente que entrou pela porta dos fundos na Casa Branca, mas, enfim, é hoje proclamado pela Suprema Corte americana e pelo Senado americano o dignatário máximo daquela poderosa nação. Então tem que receber e tem que ter pompas de chefe de Estado. Foi isso que se viu. Biden elogiou muito o Brasil, os brasileiros, a nação brasileira e se solidarizou com o presidente Jair Bolsonaro. Além disso tudo, o sucesso completo, Bolsonaro participou de uma motociata em Orlando, Flórida, né, com centenas, talvez milhares de brasileiros que ali residem, brazucas, gente do bem, que vai para os Estados Unidos procurando um país mais organizado, com a justiça social maior, com um mercado de trabalho mais significativo, mais promissor, né? Gente que vai lá para trabalhar 16 horas por dia, em um país em que há pleno emprego, em que não há INSS, que não tem seguro-desemprego, que não tem férias remuneradas, que não tem 13º salário, e ninguém reclama. É o país mais próspero do planeta. Para lá migra gente do mundo inteiro. Mais um exemplo cabal, claro, de que política protecionista estatal só
retarda o desenvolvimento da nação. Como dizia o ex-presidente, finado presidente americano Ronald Reagan, que finalmente a história está resgatando, finalmente o jornalismo, os formadores de opinião, né, os historiadores, os escritores, estão se penitenciando de terem-no considerado um cowboy sanguinário enquanto esteve por 8 anos na Casa Branca. Finalmente está havendo um meia-culpa mundial quanto ao valor do Ronald Reagan, que venceu a Guerra Fria, né? Ronald Reagan dizia que um programa social só tem razão de ser se ele for emancipatório. O que significa isso? O Estado pode perfeitamente conceder renda, conceder alimentação, conceder teto para aquele cidadão temporariamente desprovido de meios de se sustentar neste ou naqueles quesitos. Mas isso tem que ser por um determinado período de tempo e até que esse cidadão consiga andar com as próprias pernas. Não é possível um projeto social perene, eterno, porque aí você vai contribuir para um clientelismo estatal que vai fomentar, que vai incentivar o ócio e vai prejudicar o mercado de trabalho, vai prejudicar os ofícios profissionais. O sujeito vai trabalhar, ou vai aprender a trabalhar, ou vai aprender uma profissão, para quê? Se vagabundando, ele ganha o mesmo tanto, ou ganha o que dá para sobreviver, para pinga, teto e motel. Ou motel, se não tiver dinheiro para motel. Você fomenta o ócio, e o ócio é o pai e a mãe de todos os defeitos e de toda a falta de virtude. Bolsonaro esteve lá, na motociata, e foi ufanado. E é por isso que eu só vou acreditar, se é que vou acreditar um dia, nas enquetes e nas pesquisas que dão Lula eleito na eleição vindoura, quando e se o Lula participar de um evento público em que for ovacionado e secundado e apupado e aplaudido, idolatrado, como certa feita o fora 10 ou 15 anos atrás, antes dos escândalos de corrupção, né, que o fustigaram e ao seu partido. Enquanto isso não acontecer, não me peçam para acreditar nesses resultados e nessas enquetes. O STJ, não é STF, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, é o Tribunal Superior de Brasília, que julga matéria infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição. Matéria constitucional é com o STF, matéria infraconstitucional é com o STJ. E julgando uma ação dos planos de saúde, o STJ acabou de entender, não de maneira unânime, mas de maneira corretíssima, da seguinte forma: os planos de saúde somente estão obrigados a cobertar despesas de seus associados que estejam listadas em um rol, em um elenco, em uma lista taxativa da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão regulador dos planos de saúde. Ou seja, se o tratamento está naquela lista da ANS, o plano de saúde é obrigado a cobrir. Se não está, o plano de saúde não é obrigado a cobrir. Por quê? O Poder Judiciário, a saúde foi judicializada no Brasil, assim como a política. Está tudo resolvendo no fórum e no tribunal. É uma beleza isso. Os juízes do Brasil vêm condenando planos de saúde, como vêm condenando prefeituras, algumas delas pobres, e estados brasileiros, e mesmo a União Federal, a proceder a despesas, no caso dos planos de saúde, que não estão acobertadas nem na lista da ANS e nem nos contratos dos respectivos planos. E no caso dos entes federados, União, Estado, municípios, né, e Distrito Federal, que não estão acobertados
no RENAME, que é uma lista que o SUS solta, o Sistema Único de Saúde solta, são aquelas despesas públicas que os entes federados devem arcar para com o cidadão brasileiro deles necessitado, daquelas despesas necessitadas. Os juízes vão além, né, para conceder muito mais do que aquilo que está no contrato, do que aquilo que está na lei, do que aquilo que está no regulamento do SUS, diante do princípio da dignidade da pessoa humana, né, e na indispensabilidade da saúde, que deve ser concedida pelo Estado em todo e qualquer caso. Né? Também, no caso dos planos de saúde, a Justiça há muito tempo, né, desprestigia o poder dos contratos e desconstrói, reconstrói contratos ao seu bel prazer e segundo princípios do direito que não teriam sido contemplados nesses contratos quando de sua confecção, de seu fazimento. Bom, eles se esquecem que a saúde pública ou privada ela é única, daí o Sistema Único de Saúde, né? E a saúde brasileira é igual cobertor curto do pobre, né? Se tapa a cabeça, destapa os pés, e vice-versa. Se eu determino gastos desmesurados fora do planejamento do plano de saúde ou do governo, seja ele estadual, municipal ou federal, gastos altos, não esperados, fora da rotina, fora dos 4 campos da lei ou do contrato. Aqui e agora, eu imponho essa decisão a quem deve pagar, amanhã ou depois, uma despesa ordinária, uma despesa necessária, corriqueira, mas não menos importante, vai ficar prejudicada porque dinheiro não dá em árvore. Ou seja, absurdos como, por exemplo, uma decisão proveniente me parece, do ministro Gilmar Mendes, do STF, que determinou que o Estado garanta uma medicação de quase R$1 milhão para uma criança, né? E a gente lamenta que a criança precise dessa medicação. Mas se virar moda, o Estado vai prover aqui, prover ali, prover acolá, e amanhã ou depois precisou de uma medicação mais simples, porém não menos necessária, mais corriqueira, mas não menos importante, para outra criança, uma medicação para pneumonia, por exemplo, barata, mas pode ser que o Estado não tenha, ou que o plano de saúde não possa cobrir. Por quê? Porque já gastou ali com a exceção. Gastou com a exceção, não dá para gastar com a regra geral, porque dinheiro não dá em árvore. O cobertor do pobre é curto. Por isso, muitas decisões equilibradas, inclusive do próprio Supremo, entendem pela aplicação da teoria alemã da reserva do possível. Eu posso impelir o ente federado ou plano de saúde a gastar com aquilo que é normal, que é dentro da normalidade, com aquilo que gastaria um pai com o seu filho, o pai classe média com o seu filho classe média. Acima disso, eu não posso obrigar, porque foge das raias do possível, seja para uma empresa, seja para um governo. Portanto, a decisão do STJ é equilibrada, prestigia os contratos, mantém o status quo, né, dos brasileiros e brasileiras. Estamos bem servidos de saúde hoje, estamos bem acobertados, pode faltar eficiência em determinados setores, principalmente da saúde pública, mas isso se conserta com transparência e com vigilância, e não modificando as regras do jogo, o que pode quebrar tanto o ente público quanto o privado. É isso aí. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.